só dá um exemplo aí pro pessoal que está assistindo a gente. Você falou de lição bíblica evangelística. E comenta um pouco sobre essa questão da lição bíblica evangelística estar sempre apontando para Jesus. E dá o exemplo de uma lição bíblica do Velho Testamento que está apontando para Jesus e como que a gente pode identificar essa questão do plano da salvação ali nessa história. Por exemplo, numa lição bíblica do Antigo Testamento, né? Elias, se eu não me engano, 1 Reis, capítulo 19, fala sobre um momento em que Elias quis se esconder, né? Foi logo depois daquele evento do Monte Carmelo, e que Elias ali, Jezabel falou que como os profetas tinham sido mortos, o culpado foi Elias, e ela fala que Elias também iria morrer. Ela poderia ter mandado matar Elias, né, na hora, mas ela quis plantar medo no coração do profeta. Jezabel tipifica a pessoa má, né, tipifica a pessoa que é cheia de pecado. Certo. Então é um local bom para você falar. Assim como Jezabel, eu e você também temos o mesmo problema. Dentro de nós existe o pecado. E o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos, falamos, que desagrada a Deus. Então, quando a gente deixa a raiva, o ódio de alguém, né, crescer no nosso coração, isso é pecado. Quando a gente fala alguma coisa que ofende alguém, uma mentira, isso é pecado, né? Quando a gente machuca alguém, né, coloca o pé na frente do colega que está correndo para ele cair, com o intuito de que ele se machuque, isso é pecado, isso desagrada a Deus. E aí a gente usa um texto bíblico para poder embasar o que a gente está falando, né? Que não está saindo da nossa cabeça isso, mas a Bíblia diz, o que a Bíblia diz a respeito do pecado, né? Então, isso é uma coisa importante porque na Bíblia, as narrativas bíblicas, independente delas serem no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, elas podem falar de Jesus. Você diria que elas sempre vão apontar para Jesus? Sempre vão apontar para Jesus, né? Eu costumo usar uma frase que eu aprendi. E o nosso papel é identificar esses pontos na lição bíblica, que é um material que a gente usa, e usar isso para evangelizar as crianças efetivamente. Né? Porque você lê o Novo Testamento, tem algumas coisas que às vezes ficam assim como sombras, né? Quando você lê o Novo Testamento, é como se você jogasse uma lanterna em cima do Antigo Testamento. E aí você começa a entender. Eu diria que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia toda. Isso aí, Jesus é a mensagem. Maravilha. É a mensagem. É só a gente olhar, por exemplo, para a constituição do tabernáculo. A gente vai ver ali como Deus aponta para a redenção todo o tempo. Né? Que a pessoa era levada a compreender que ela não existia sacrifício perfeito. Ela saía do tabernáculo depois de ter sacrificado ali sua oferta, ela já saía pecando. Então ela, caramba, vou ter que voltar? Não, agora só ano que vem. Não. Deus mandando a mensagem, não existe nada que você possa fazer para resolver esse problema. Isso é libertador, né? Não está na sua mão, porque você não tem condição. Você não tem condição, não existe ninguém bom. E a criança precisa ter esse entendimento de que ela é pecadora. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo aconselhamento com uma menina, foi até a professora Kelt que ministrou a lição bíblica. A menina foi identificada como Kelt alguém... foi minha madrinha de casamento aí, alô pra Kelt aí. E a menina foi identificada como uma criança que queria, né, tinha um desejo de receber Jesus. Eu fui fazer o aconselhamento com essa criança. E aí eu perguntei para ela, você é pecadora? Ela falou, eu não. Falei, não sou pecadora, não. Eu falei, então você não faz isso. Aí comecei a apontar. Peguei até alguns exemplos que a Kelt deu. E ela olhou para mim com os olhos arregalados e falou assim, então eu sou pecadora. Eu falei, você é pecadora. Mas a boa notícia é que Deus nos ama. E aí, um outro ponto da lição, você vai falar sobre a pessoa de Deus. Sabe quem é esse Deus? Esse Deus criador, esse Deus único, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é amor, esse Deus que preparou um lugar para você, um lugar que é puro e perfeito, porque Deus que é santo, puro e perfeito, mora lá e Ele deseja que um dia você esteja lá. Mas existe algo que te impede de ir para esse lugar, que é o pecado. Certo. Então ainda temos o problema. Certo. Aí você vai e continua na lição aonde que o problema inicial, que você, na narrativa que você viu, aonde que esse problema tem uma solução? Onde que ele foi resolvido?
Onde que alguém tomou uma decisão que resolveu aquele caso? Ali você vai fazer a aplicação de como Deus resolveu o problema do pecado na nossa vida. Ele enviou Jesus porque nós não tínhamos condição de resolver. Então Jesus, ele veio para cumprir um plano de Deus, morreu na cruz, e por causa do que ele fez, eu e você podemos um dia ir para o céu, né, recebendo o presente da salvação. Então isso é uma coisa incrível, porque a criança compreende isso. Certo. Tem muita gente que fala que a criança não entende isso, não. Quando a gente fala isso, mas é com a ajuda do Espírito Santo, isso, ele impulsiona. A criança entende. Mas tem uma questão muito séria aí, Cário, porque quando a pessoa fala assim, mas a criança não entende isso, não. Me desculpe aqui o termo, mas é como se a gente estivesse imbecilizando a criança. A criança tem condição de compreender com clareza. Ela pode entender que ela é uma pecadora. Eu lembro no período da pandemia, eu fazia umas lives na nossa igreja, era segunda, quarta e sexta. E eu usei o material da PEC, né, falando sobre Deus. Então eu tive que reduzir bem, porque eram 10 minutos de mensagem. Certo. Então num dia eu falei sobre o pecado. Aí eu falei, né, para no outro dia continuar falando do assunto, né? Uma mãe mandou mensagem para mim e falou, Ana Cláudia, a Manu ouviu você falar, ela chorou tanto. Eu falei, por quê? 5 anos. Porque ela compreendeu que ela é pecadora. O verdadeiro derramamento do Espírito Santo ali numa criança de 5 anos de idade. Aí eu falei para ela, então fala para ela continuar na próxima, que eu vou dizer para ela como o problema dela pode ser resolvido. E isso aí foi uma libertação para ela, porque ela entendeu, mas ela sabia que tinha uma maneira de resolver aquilo ali.